que vocês acharam, mas eu acredito que tenha acrescentado muita coisa. É difícil ser o último a falar sobre alguma coisa, depois que tantos falaram desde a sexta-feira sobre vários temas, não é isso? Eu estava conversando com uma amiga, e ela falou a respeito da complexidade que é o ser humano, não é? Como o ser humano é complexo em tudo na vida. E é interessante que, como a gente vai buscar astrologia, a gente vai buscar justamente resolver esse tipo de complexidade. Você vê que existe neurolinguística, existe psicanálise, psicologia, todas elas te levam a determinado fator. Mas se de repente não existe a tua participação nisso, não adianta nada. Então você vai fazer o quê? Você fala do Plutão também, que você pode falar a respeito. Você vai passar por um trânsito de Plutão no seu mapa, aí o astrólogo geralmente interpreta, você vai passar por transformações na sua vida. Mas ele nunca deixa claro que transformação implica perda na tua vida. Não é? Implica você perder alguma coisa, perder determinados condicionamentos, ou perder pessoas, se afastar de pessoas. Não é? Coisas que inclusive vão te levar ao autoconhecimento também. Esse tema que eu quero expor hoje, eu basicamente chamei as implicações do planeta Urano como inovador e impessoal. Diga. Okay. As implicações do planeta Urano como inovador e impessoal. Basicamente esse tema é como se fosse um ensaio ainda. É uma pesquisa que eu estou fazendo, tá ok? Eu não tenho um número de mapas suficientes ainda para dizer, olha, é uma pesquisa que eu constatei isso e aquilo. Mas eu acredito que seja um ensaio, tá? Eu gostaria que, inclusive, vocês, se vocês depois que eu explanasse a respeito do aspecto e do que eu vou falar, vocês me fornecessem, se vocês conhecem pessoas, tá? A respeito dos mapas que eu vou expor. Geralmente, o que acontece é que nós estamos numa sala cheia de pessoas, né? Geralmente a maioria é mulher que participa da astrologia. É sempre mulher. Quem vem fazer as palestras são homens, né? São astrólogos, e quem participa do conhecimento é mulher. E está sabido também que a mulher é quem tem a magia na mão. Né? A magia está na mão das mulheres. Né? E, geralmente, por que mulheres vêm apresentar, vêm conhecer a astrologia, né? Vêm estudar sobre a astrologia? Não tem diferença de mulher, nem homem, nem nada. Realmente, mulher tem muito mais sensibilidade também nessa área. Né? Quer dizer que homem domina mais ou mulher domina menos ou domina mais. Mas geralmente as mulheres têm muito mais sensibilidade também para captar esse tipo de coisa. Né? De todos esses anos, eu não preciso de apresentação, que acho que todo mundo conhece, né? Pessoas que estão estudando astrologia, estão dando aula de astrologia, sempre foi a incidência maior no número de mulheres nos cursos. Né? Achei interessante que elas sempre pesquisaram. São os vários os motivos que as mulheres vêm buscar cursos de astrologia. Geralmente são por conhecimento, para aprofundar, ou mesmo para acrescentar no seu próprio trabalho a astrologia. Né? E muitas vezes as mulheres vêm buscar porque não tem o que fazer. Eu já vi algumas fazendo isso. Então não tem o que fazer na vida, eu vou ver o que é astrologia. Só que acontece um problema. O negócio vai afunilando de uma tal forma que ou você entra e acaba gostando, ou você cai fora porque não é aquela tua. Tá? Porque você precisa mudar realmente o seu comportamento, o seu modo de ser. Não é isso? De repente, eu digo inclusive isso porque a palestra, esse ensaio que eu estou fazendo é mais sobre incidência no mapa de mulheres. Ok? Eu estou fazendo uma pesquisa de levantamento sobre o planeta Urano, em destaque no mapa de mulheres solteiras. Tá? Eu tenho cerca de 50 mapas de mulheres solteiras, ok? Que apresentam Urano em destaque nesses mapas. Certo? Eu sinceramente não tenho mapas de homens. Se eu tiver, eu tenho um mapa de um homem solteiro. Ok? Mas a palestra é basicamente sobre um mapa de mulheres. O que acontece? Houve uma observação durante esse tempo de uma senhora que me procurou, que eu já conhecia há uns 6, 7 anos, já tinha convivência com ela, me chamou a atenção pela idade dela, ok? Já passou dos 60, e sobre o estilo de vida dela, que é um estilo de vida totalmente diferente não, mas é uma forma incomum de viver, ok? Ela é sozinha, uma família muito grande, mora-se bem, tem dinheiro e tem uma vida razoavelmente financeiramente bem, mas ela não é casada. E me chamou a atenção o estilo, o mapa dela, né? Eu até trouxe o mapa para mostrar, a Olga, e eu fui começar a pesquisar e perceber se existiam outros mapas. Mas, consequência de tudo isso que eu tinha visto nesse mapa dela, começou a haver um processo de sincronicidade nos mapas. Começou a vir pessoas com o mesmo aspecto, vir pessoas com os mesmos problemas, acredito, ou com as mesmas situações de vida muito semelhantes. Isso foi me ajudando a ver quais os aspectos desses mapas que poderiam apontar. Em outros casos também, pessoas que eu conhecia e que eu tive conhecimento mais próximo, né? Por exemplo, pessoas que eu conhecia que sabia da sua
da sua vida conjugal, se era solteiro ou se não era, né? Eu comecei a perguntar, pedir o mapa para essas pessoas. Inclusive eu queria deixar claro aqui que essas pessoas do qual eu tenho os mapas, eu as conheço todas. Tá? 2 ou 3, talvez eu não tenha um conhecimento muito forte, mas eu já fiz uma entrevista com elas e conversei com elas a respeito. E elas também apontavam no mapa os mesmos aspectos, os aspectos semelhantes. Certo? Então, eu acho interessante, porque umas se queixaram de estar sozinhas. Tá? Outras sufocavam, não se falava nada a respeito disso. Tá? E outras, dependente, não ligavam pela forma como elas viviam. Tá? Se eram solteiras ou não se queixavam, viviam simplesmente com isso. Ok? E justamente esta palavra, a palavra em comum, é a qual eu associo Urano, tá? Eu associo Urano a um planeta em comum. É uma palavra-chave do qual eu associo Urano. Ações, tá? Tem atividades, tem formas de vidas em comum. Ok? E uma outra palavra-chave também que eu associo Urano é liberdade pessoal. Tá? Eu acho que são 2 palavras realmente muito interessantes a respeito desse planeta. E justamente, como o Pinotti estava falando, Urano e Aquário está associado a grupos, né, a relações, ao social, a lidar com o comunitário, né, fraternidade, amigos. Inclusive a casa 11 representa isso, né, uma casa onde você tem a casa de relação com os amigos. Ele é político, inovador e progressista, não é? Nós também temos outras características de Urano, que seriam as inovações, okay, imprevistos. E ele é um signo que nós não podemos esquecer, o signo de Aquário, planeta Urano, é um signo de ar. E por ser de ar, ele é mental, não é? Ele rege realmente o lado racional da vida. Okay? Para ar, nos elementos fogo, terra, ar e água, existe emoção, que significa fraqueza humana. Né? Não sei se vocês, eu já falei disso em aula. Se emocionar com as coisas significa ser fraco, tá? Das pessoas que são do elemento ar. Ou seja, as pessoas têm uma incidência muito maior em ar. Então isso realmente dificulta o processo. Nós temos o planeta Urano também, por outro lado, frio, individualista, não é? São as características que vocês conhecem. Impessoal, também uma das características fortes e marcantes nesses mapas, né? A impessoalidade de lidar com os relacionamentos. Rebeldia, né? Ser radical. Nós temos uma característica de Aquário que é interessante, é contradizer as coisas. Não é? Embora elas acham que você está falando realmente aquilo, mas ela precisa imediatamente contradizê-lo para depois chegar nos finalmente e realmente achar que aquilo que você estava falando era a mesma coisa. Não é? Isso é uma característica de Urano. A excentricidade também. E Urano está ligado ao Deus Céu, não é? A mitologia está ligada ao Deus Céu, o Deus das ideias. Então, pessoas com forte aspecto de Urano ou com Urano predominante no mapa que vieram apresentar esse tipo de mapas que eu apresentei para vocês. Agora veja bem, Urano e Aquário muitas vezes tem uma interpretação, faz esse tipo de interpretação pessoal do qual não depende de ninguém, não é? São pessoas extremamente independentes, não têm dependência de ninguém. Muitas vezes essa dependência eles vão buscar nos grupos dos quais eles começam a se associar, né? Grupos maiores inclusive, né? Na maioria dos mapas, como eu havia falado para vocês, quase 50 mapas e mapas de mulheres, eu encontrei determinados aspectos. Foi esses aqui. Vênus, eu já vou usar lá, deve dar para enxergar com vocês. Vênus com Urano, ok? E os aspectos que apresentaram a maior incidência foi a conjunção, a quadratura e a oposição desses temas. E os poucos foram o sextil e o trígono entre Vênus e Urano. Foi muito pouco. Lua com Urano. Urano angular. Principalmente casas 7 e casas 10. Sol em contato com Urano. E um detalhe que eu acho muito importante que não é só de Urano, embora eu tenha passado muito Urano para vocês. 50% dos 50 mapas tem Lua angular. Interessante, né? 50% dos mapas tem Lua angular. Idade mínima desses casos, tá? 46 até 70 anos de idade. Foi a idade mínima
Gente, eu quero deixar claro a mesma coisa que o Rui falou a respeito dos aspectos. Essas posições não são decisórias para nada. Okay? Se vocês encontrarem no mapa de vocês algum desses aspectos, vocês não vão ficar solteiras. Não é essa a proposta da minha palestra, nem do aspecto de Urano. Não, porque ele não usou o mapa de ninguém daqui para fazer Por isso. favor. Por favor. Não, foi aparecendo. A mais antiga era de 70 anos. Entendeu? Aí eu comecei a achar, com 20 anos não vou pegar o aspecto desse, vou colocar que é solteira, né? Mas de 46 em diante, já existe uma certa vivência, né? Já dá para se conversar a respeito, né, do que se viveu. Então, o mais baixo foi 46 e o mais alto foi 70. Ok? E olha, inclusive, eu tenho mapas de pessoas do qual eu conheço muito bem, que estão casadas e muito bem casadas. Okay? Que tem um aspecto fortíssimo de Vênus e Urano. Agora existe um processo aí do casamento. Olha, eu sei que muitas vezes colocar mapa astrológico pessoal tem várias conjecturas de astrólogos, mas um dos mapas são esse mapa aqui. O primeiro mapa é o mapa da Olga. E, Salegídio, eu gostaria que inclusive apagasse a luz para a gente conversar a respeito. Esse aqui é um dos mapas do qual eu tenho em mãos, ok? Se não me lembro já o configurando. Esse é um dos mapas que tem Vênus em oposição a Urano, ok? E um detalhe daí é que Urano basicamente é a ponta, né? Faz parte do ponto focal também, né? Vênus nós temos Urano ali. E olha a Lua no ascendente, tá? A Lua está em Câncer, em conjunção a Plutão no ascendente também. Nós temos esse tema também. Este não é o tema do caso de Vênus e Urano, mas é um tema que traz Vênus no signo de Aquário, okay? Na terceira casa, e Urano na ponta da sétima casa. Eu falei para vocês que a Urano do lado também tinha a ver com isso. Quando eu falo para vocês que existem mapas de pessoas que estão muito bem casadas, inclusive com esse Urano ou Vênus Urano, é porque existe um certo respeito pela individualidade, não é? A própria pessoa que tem esse aspecto no mapa, que casa com alguém, ela tem muito respeito pela individualidade dela. Ou seja, respirar sozinho, sair sozinho, não é? Ter amigos e não precisar levar o marido, né? Eles têm que existir certo respeito. Inclusive conversei hoje com pessoas que têm Vênus Urano também no mapa, que falei que ia dar palestra, ela falou que realmente é difícil esse aspecto no mapa, é difícil, mas ela tem um companheiro. Então, o que acontece? O amor é a extensão de uma amizade, não é isso? Para quem tem Vênus Urano nesse caso, né? É interessante. E os astrólogos antigos sempre associaram esses aspectos diziam que era celibato a Saturno, certo? Saturno. E eu encontrei um aforismo no livro antigo que dizia assim: se o regente da sétima casa estiver situado em signo estéril, ou exilado, ou queda, e ainda receber maus aspectos de Urano, o casamento será impossível. Tá? Eu constatei num desses mapas, ok? Um desses mapas. O regente da sétima casa, ok? Se não me engano era Sagitário. O regente da sétima casa, que é Júpiter, estava em mau aspecto com Urano. Tá? Mas é gozado que muitas vezes, interessante, muitas vezes os antigos eles colocam o aspecto, nos faz a interpretação, mas muitas vezes eles nos dizem porquê disso. Né? É casada, não vai ser casada, é celibato, não é. Às vezes nos explicam porquê, o que movimenta ser casada ou não ser, porquê do aspecto acontecer isso. Né? Basicamente é isso. Então eu até me pergunto, qual é a causa de tudo isso? Né? Qual é a causa dessas pessoas viverem assim? Isso é definitivo, não é definitivo? Inclusive o Pinote colocou aí muitas coisas a respeito de destino, muitas coisas a respeito de karma. Eu também sou muito a favor dessa interpretação. Né? Agora, será que isso é definitivo para o caso? Não é definitivo para caso nenhum. É realmente como ele coloca, precisa haver um descondicionamento, uma desprogramação de alguma coisa sobre você.
tá? Dentro de você existe isso. O que me chamou a atenção, como eu havia falado, é justamente os aspectos, não só de Vênus com Urano, mas de Lua com Urano. Foram os maiores números de aspectos que nós tivemos no mapa. E nos faz até pensar a respeito que Lua e Vênus são os dois planetas considerados pessoais, os dois planetas femininos no tema. Não é? Os dois planetas femininos ligados a Urano, né? Que dá uma certa inversão de polaridade, não é isso? A gente considera Urano o inversor das coisas. E também associar a Afrodite, que eu acho que é interessante. Lua e Vênus como um processo de feminino e Urano como um planeta impessoal, não é? Eu acho importante isso, porque essas pessoas que têm Lua e Vênus com Urano, existe uma possibilidade de estar com alguém, mas não criar vínculo com esse alguém. Tem uma dificuldade muito grande de criar vínculo com as pessoas, tá? Criar vínculo com esses amores, certo? Lua e Vênus fala mais ou menos isso. E muitas vezes também, eu já vi alguns casos de Urano na 7ª casa, de pessoas que se casam e o marido geralmente mora longe. Por alguma questão de trabalho, ele vem uma vez por mês, ou vem uma vez a cada 3 meses, tá ok? Onde o vínculo diário não é muito grande, tá? Você não tem que ficar 24 horas ou 8 horas por dia justamente com essa pessoa. Tá? Geralmente, o Urano na 7ª casa também traz isso. Tá? Pessoas que são casadas com pessoas que moram fora. E também nós temos um lado uraniano, que é o horror dessas pessoas caírem no humano, né? Caírem no piegas, ou mesmo caírem no romantismo açucarado, romantismo enganoso. Isso é dado muitas vezes por Netuno no mapa, os aspectos de Vênus-Netuno, se enganar, né? Se apaixona e delira muito em cima, fantasia muito, tá? Vênus-Netuno, Vênus-Plutão, pessoas que ficam geralmente obcecadas por um relacionamento afetivo, né? Elas ficam realmente obcecadas por alguém, tá? Tem sempre aquela ideia de fatalidade, ou amor ou a morte, né? Associavam a Vênus-Plutão também ao aspecto do complexo de Carmen, não é? Se me ama, cuidado, né? Aquela coisa que fica pegada mesmo, não quer soltar. Uma certa obsessão, né? Possessão a outra pessoa, a pessoa amada. Vênus-Urano já é totalmente oposto a isso, né? Ela justamente não quer esse tipo de vínculo de ser obcecado com alguém, por alguém, nem de ser enganado por alguém. Okay? Nós podemos até interrogar um pouco se essa lua angular, tá, que apresenta nesses mapas justamente com o aspecto de Vênus-Urano, tá, e essas luas angulares, principalmente desses dois mapas, lua na 10, outros tem a lua no ascendente. Lua no ascendente e lua na 10. Se essas pessoas também não têm uma ideia de não querer repetir, tá, o relacionamento familiar que tem dentro de casa. Ou seja, não repetir o modelo de pai e mãe que tem dentro de casa. Ou seja, por quê? Porque talvez os pais não se deram bem, estejam bem, não foram bem afetivamente, né, não se deram bem, e eles não querem ter horror a repetir aquele modelo. Tá? Ou até mesmo pessoas que têm lua e mau aspecto com Urano, e pessoas que, quando nasceu, a mãe não estava feliz com o papel que estava exercendo como mulher, tá? Um papel feminino dela, principalmente o mau aspecto de Lua Urano. Tá? A mãe não estava satisfeita na condição feminina que estava vivendo. Tá? Isso pode estar desenvolvendo o processo aí de não querer criar vínculo com as pessoas. Okay? E eu tenho que seguir uma sequência, senão eu vou fugir. No mito de Vênus, não sei se vocês conhecem logicamente o nascimento de Vênus, tá? Ou mesmo nós podemos falar na mitologia grega, o nascimento de Afrodite, e não o nascimento de Vênus. Porque nós temos uma variante aí no mito, que em cada mitologia grega, inclusive, nós temos variantes, cada um fala do processo de nascimento de cada mito. Nós temos Vênus nasce justamente da castração de Urano por Saturno, não é isso? Vocês têm o conhecimento? Daí, inclusive, o Vênus nascer da castração de Urano por Saturno, Saturno ser inimigo natural de Urano. Né? Eles na astrologia, inclusive, rege o quê? Rege os limites, né? Rege as coisas mais, os obstáculos, as coisas mais difíceis. Urano rege realmente aquilo que não precisa se aprender a nada. A interpretação astrológica também já indica justamente essa interpretação. E Saturno, astrologicamente, realmente representa os limites, não é isso? E o compromisso com as coisas. E Urano justamente é o descompromisso com as coisas. Ok? E justamente querendo liberdade. Vamos voltar um pouquinho o mito e lembrar uma coisa. Afrodite nasceu da onde? Da espuma do mar.
Não é isso? Mas se você for lembrar do mito, Afrodite é a última filha vingada de Urano. Não é? Se vocês lembrarem da mitologia, justamente dessa variante, Urano era casado com Géia. Não é isso? Eles eram casados. E o que acontecia? Do relacionamento entre os dois, ok? Eles colocavam e Géia gerava vários monstros. E Urano, nós temos duas interpretações disso. Urano, por não gostar da imperfeição que os filhos nasciam, porque eles nasciam monstros, ele jogava no ventre de Géia tudo de novo. Existe também uma outra variante aí a respeito. Isso inclusive foi interpretado pelo Junito de Souza Brandão em São Paulo, quando ele falou de Urano. Ele achava os filhos imperfeitos, por isso mandava eles de volta para o ventre. Ok? E a outra interpretação a respeito do mito é que, como existia uma profecia de que um dos filhos ia destronar, ele também não aceitava, ele colocava para o ventre de Géia novamente. Só que aconteceu o seguinte: Saturno, ele realmente destronou Urano, não é isso? Porque houve um acasalamento. Liberou os seus irmãos, ok? Houve realmente a interpretação do mito. E Vênus, justamente, Afrodite, nasce do esperma de Urano que é caído no mar, ok? Então o que acontece? Afrodite, para Urano, ele vai lembrar a castração de Saturno, certo? Lembrando a ordem, a perda de liberdade e o compromisso. Esta é uma das interpretações que a gente faz a respeito de Vênus e Urano. Daí justamente os contatos de Vênus e Urano não gostarem de relacionamentos, tá? Pois vai castrar e comprometer essas pessoas. Ok? Então o que acontece? Casamento para essas pessoas de Vênus e Urano significa o quê? Prisão e cerceamento. Tá? Vamos se sentir numa cadeia. Eu não sei quem tem aspectos aqui de Vênus e Urano, inclusive que não tem no meu arquivo aqui, e depois puder fornecer, eu agradeceria, inclusive com alguns comentários e algumas observações a respeito. É cara de pau. Não é cara de pau. Oi. Semelhante. É o que aconteceu neste caso. Quando eu peguei esse tema aqui, esse tema 2, tá? Nós tivemos Vênus em Aquário, mas logo depois apresenta Urano na 7ª casa. Tá? Então houve o quê? Houve uma confirmação de um aspecto. Inclusive eles não estão em aspectos ptolomaicos, tá? Não estão em aspecto. Vênus está em Aquário, está havendo um reforço, uma repetição, que a gente, a astrologia, quando vai interpretar, necessita justamente dessa técnica. Vênus em Aquário e Urano na 7ª. Existe uma recepção mútua natural. Não é? Urano na 7ª e Vênus em Aquário, basicamente uma recepção mútua entre eles. Então o que acontece? Essas pessoas necessitam dividir suas coisas, né? Acham que tem que dividir suas coisas num relacionamento, acentuam o individualismo nesses relacionamentos e buscam geralmente uma forma em comum para se relacionar. Essa forma em comum para se relacionar, você pode abrir de todas as formas. Tá? Eu conheci mulheres que realmente ficaram 8, 9, 10 anos apaixonadas por padre. Tá? Um desses casos. Mulheres que se apaixonam por homossexuais. Tá? Mulheres que se apaixonam e querem criar vínculo, ou seja, não querem criar vínculo com homens casados, tá? Que sabem realmente que essas relações são ditas impossíveis de se realizar. Não é? São relações difíceis. Então o que acontece? Eu não preciso criar vínculo, ele é casado e tem outro. Não é? Eu não preciso criar vínculo, ele é padre, não vai ser possivelmente meu. Eu não preciso criar vínculo, é homossexual, mas eu estou apaixonada por ele. Não é? Geralmente cria esse vínculo entre as pessoas. Aliás, não cria o vínculo com essas pessoas, né? Embora tenha essas pessoas. Então veja bem, gente, colocar esse aspecto de Vênus com o aspecto de Urano, solteira não quer dizer virgindade. Então eu não estou falando a respeito de virgindade. Ok? E temos uma outra coisa também a respeito de Urano, nessa 7ª casa, é de mulheres que se apaixonam por pessoas de idades diferentes, tá? Muito diferentes. Tá? De 15 que se apaixona por 50, tá? Ou a de 50 que se apaixona por de 14, tá? Ou de 18. Tá? Realmente acontece. 14 é crime. 14 é crime, 18 não dá. Olha, mas acontece. Há pouco tempo eu peguei justamente um tema desse para fazer uma sinastria. Tá? E essa pessoa associava esse relacionamento afetivo justamente como se fosse o filho dela em outra encarnação.
Urano em certos horóscopos pode indicar completa indiferença nas questões do sexo e do matrimônio. Isso era colocado também pelos antigos, logo depois que Urano foi descoberto. Okay? Essas pessoas que têm Urano, elas são sempre abertas a novas possibilidades também. Okay? Vocês podem até chegar aos rumos de uma pessoa com esse aspecto tender para a homossexualidade também. Okay? E geralmente os aspectos Vênus-Urano são de pessoas muito exigentes para com seus parceiros. Tá? Existe esse aspecto da exigência para com o outro. São aspectos excitantes, tá? Magnéticos, pessoas que têm muito magnetismo, personalidade delas geralmente para se relacionar são fascinantes, tá? São geralmente mulheres que têm um tipo de vida em comum e diferente, às vezes até nos seus trajes, na forma de se vestir é diferente, ok? Gastos e gostos extravagantes, tá? Inclusive a sua sexualidade também é extravagante, tá? A gente só sabe dessas coisas quando a gente está em consulta, né? Tem um mapa que as pessoas começam a colocar suas fantasias, as suas necessidades e a sua prática também, né? A gente tem um acesso maior para poder analisar esse tipo de aspecto. E geralmente elas precisam manter sempre novos contatos, Vênus-Urano, Urano forte no tema, buscando a troca e universalizando. Quando eu falo de Urano forte no tema, acho que todos já sabem mais ou menos o que eu estou representando, né? Não só Vênus-Urano ou Urano, como os planetas pessoais em aspecto com Urano, principalmente os aspectos estreitos. Nós chamamos de aspectos aspecto pátio. Aspecto pátio, para quem não tem conhecimento, são aspectos de órbitas exatas. Por exemplo, eu tenho o Sol a 9 graus de Aquário e tenho o Urano em Leão a 9 graus de Leão. Okay? Então, até aspecto de oposição é chamado de aspecto exato, chamado de aspecto pátio. Okay? E talentosos também, desenvolvendo trabalhos artísticos. Quem tem um dos aspectos desses é a de Vênus Trígono Urano na casa 5, é a Isadora Duncan. Tá? Ela tinha um aspecto de Vênus Trígono Urano, e essa Vênus do Urano, se não me engano, não trouxe o tema dela, que eu tinha, mas acho que eu não trouxe, né? Essa aqui é outra. Ela tinha Vênus Trígono Urano no mapa dela. Esses trabalhos artísticos geralmente são trabalhos renovadores também, tá? Trabalhos inusitados e excêntricos. Possui vida social intensa para tamponar buracos, muitas vezes, né? Para esconder de alguma coisa. E o Charles Carter, no livro dele, Os Aspectos Astrológicos, eu acho que é um livro fascinante de aspecto, um livro antigo, Charles Carter, chama-se Os Aspectos Astrológicos. Ele coloca assim, ele comenta sobre o aspecto de Vênus Trígono Urano. O romance pode ser procurado de maneiras estranhas, como no caso de William Blake, que era bem casado, porém se permitia a extravagância de Urano, dando vazão a hábitos peculiares, como de insistir em receber os seus convidados e entretê-los completamente nu. Ele associava esse aspecto a Vênus Trígono Urano no mapa de William Blake. Nós temos os casos também, um caso também de Elizabeth Taylor. Né? Ela tinha Vênus conjunção com Urano na casa 7. Tá? Casada, muitas vezes. Casada muitas vezes. Nós também podemos analisar esse aspecto que os mais antigos astrólogos analisavam, que as crianças desde pequenas elas tinham uma tendência, quando crianças, a atrair sedutores. Tá? Porque ela também tem uma predisposição a seduzir. Tá? Aspectos de Vênus e Urano tem uma predisposição a seduzir. E ela tem uma predisposição a atrair esses sedutores para ela. Muitas vezes você pode até saber de casos em que tios têm seduzido sobrinhos, inclusive através desse aspecto. Tem alguns casos também. Se der, eu trazia um mapa de cada para mostrar para vocês onde é que estavam esses aspectos. Mas o tempo não é tão longo para isso. Okay? Existe um lado também perverso nesse aspecto, inconstante e com desequilíbrios sexuais também, no aspecto Vênus-Urano. Estável, a gente diz também cheio de altos e baixos. Geralmente são pessoas que se relacionam muitas vezes com muitas pessoas também. Okay? E era conhecido também, ainda é conhecido o aspecto de Vênus-Urano, ou Urano de sétima casa, é conhecido como aspecto do divórcio. Tá? O aspecto do divórcio. O astrólogo antigo interpretava você vai se divorciar do seu marido por Urano na sétima casa. Isso eu escutava quando eu comecei a estudar astrologia. Inclusive também são pessoas do tipo que atraem amizades facilmente. Tá? Tudo que é arte e movimento, eles estão adeptos. Tá? Eu tive um caso também de um amigo meu que tinha Vênus e Urano na sétima casa, inclusive o Urano dele era regente da 11ª casa. Né? Ele se casou com uma amiga dele de infância. Né? Vênus conjunção Urano na sétima e o Urano era regente da sétima, estava na regente da 11ª, estava na sétima casa. Né? E, se eu não me engano, ela também tinha algum aspecto. Eu me
reportei mais ao mapa dele do que ao mapa dela também. Eu conhecia mais ele, inclusive. Tá? Agora, o que eu gostaria de deixar claro é que pessoas que têm esse aspecto também não devem sufocar os seus desejos. Tá? A respeito da necessidade de como se relacionar. E muitas vezes vocês veem também pessoas que têm Vênus com Urano a não vivenciar esse aspecto. Tá? Elas não vivenciam esse aspecto por si. Elas sufocam dentro delas todas essas tendências de extravagância, de inovação. Elas geralmente vivenciam esse aspecto no parceiro. Certo? Elas se atraem por pessoas que têm aquele tipo de característica, tá? E elas vivem bem com isso. Tá? Aquele aspecto é dela, mas muitas vezes ela transfere esse aspecto e essa tendência, esse comportamento para o outro. É muito comum vocês terem pessoas com Vênus Urano que atuam dessa forma. Agora veja bem, esse tipo de característica é dada por Urano, como eu estou levantando nesses mapas, mas nós também temos outros de Netuno e de Plutão. Eu acho que a ideia que fica é você não deve controlar determinados aspectos do mapa. Né? Urano, Netuno e Plutão não é possível controlar. É possível compreender, entender e mudar. Tá? Sempre dentro da ótica de Urano mesmo. Tá? Da inovação, realmente, mesmo que seja sem compromisso, mas no pique da amizade. Como eu havia colocado para vocês, esse aspecto é um aspecto que coloca amor, tá? Como amizade. Amor como amigo. O amor é a extensão de uma amizade. Tá? Geralmente, quando o amor é a extensão de uma amizade, é onde deve ser compartilhar interesses mútuos, tá? Dando lugar para o outro também participar da sua vida, do seu palco. Isso é uma característica importante. O Stephen Arroyo, ele analisa esse aspecto de Vênus-Urano, não sei se vocês já leram o livro dele, Astrologia, Karma e Transformação, onde ele analisa os planetas transaturninos, Urano, Netuno e Plutão, com todos os planetas pessoais. Eu acho que é uma interpretação fantástica que ele faz a respeito desses planetas. Ele diz que essas pessoas têm com frequência medo de amar, a um nível íntimo, pessoal, porque sentem que tal empenhamento restringirá sua liberdade emocional. Há uma tendência para a pessoa não se deixar amar devido ao hábito de fugir de qualquer ligação emocional. O medo de ser ferido implica que a pessoa será ferida, e o medo de rejeição é extremamente comum. Por isso, essas pessoas tentam inconscientemente adaptar-se aos seus sentimentos, passando aos seus amigos ou amantes a sutil mensagem: realmente preciso de ti. É um dos aspectos a respeito que o Stephen Arroyo faz. Eu tenho outro caso, também, fora um pouco dessa impessoalidade, desses aspectos que eu tenho ali. Eu tenho os outros casos que eu chamo de Urano como inovador. Tá? É a forma, quer dizer, eu estou basicamente colocando algumas coisas que sempre é referida ao planeta, tá? Nós temos confirmação através dos mapas. Eu tenho a respeito de casos importantes de personalidades. Geralmente, quando a gente vai apresentar mapas em aula, vai dar aula de alguma coisa, nós temos que apresentar mapas para os alunos para eles poderem ter uma ideia de como funciona. Nesses mapas, nós geralmente trabalhamos com mapa de personalidade, ou seja, de pessoas famosas, né, que tem alguma coisa a conferir no nosso mapa e a conferir na astrologia. Eu tenho um mapa que eu puxei, não tem um horário, ok? Eu puxei um mapa solar, tá? Do Eduardo Bach, os remédios florais de Bach. É esse o primeiro mapa. Okay? Onde justamente apresenta também um aspecto muito forte, tá? De Urano. E nesses aspectos, vocês estão vendo? Sobe mais. Tá bem? Nesses aspectos aí também, desses mapas de pessoas ditas personalidades, tá? Personalidades que inovaram de uma certa forma o mundo, ok? Eu encontrei a presença de Urano em ângulos e Urano em forte aspecto com o Sol, tá? Foram esses dois aspectos que eu encontrei nessas pessoas, ok? Para dar uma ideia para vocês, quais os aspectos de pessoas que eu encontrei foi o do Eduardo Bach, que é o Sol conjunção Urano. Ele também tem uma conjunção com Júpiter no signo de Libra. Tá? Esse ascendente não podemos considerar o ascendente do Bach, porque tem um mapa solar. O mapa solar é um mapa feito para as 6 horas da manhã. Okay? E tive também esse mapa aqui, que é o mapa que me chamou a atenção, é o mapa do Walt Disney, certo? Que também tem o Sol conjunção com Urano. Karl Marx também tinha Urano na 10ª casa. Freud tinha Sol conjunção Urano. Jung tinha Sol conjunção Urano. Gandhi tinha Urano na 10ª casa. Edgar Cayce tinha Urano no ascendente. Charles Carter, que era o astrólogo que eu falei sobre os aspectos astrológicos, tinha Urano no ascendente.
Louis Pasteur tinha Sol conjunção Urano no mapa. Charles Chaplin tinha Sol oposição com Urano no mapa. Shirley MacLaine tinha Sol conjunção Urano. Eu até gostaria de abrir aqui uma questão sobre a Shirley MacLaine. Ela tinha Marte, se eu não me engano, na conjunção com Urano. Sol, Marte, Urano na casa 8. A respeito de, eu digo mapas inovadores, foi mapa de pessoas que foram porta-vozes de alguma coisa. Então, não estou considerando que ela é ou não, mas é uma pessoa que de repente levantou alguma coisa, as questões do mundo, a respeito de livro, porque ela é famosa também. Né? Ela tinha Sol conjunção Urano. Eu considero também Urano no ascendente do Hitler, embora tenha uma certa distância entre o ascendente e Urano, se não me engano, acho que é de 8, 9 graus, eu não sei o que o professor Valdir acha a respeito se o Urano dele está na 12 no ascendente do Hitler, mas eu considero o Urano do Hitler no ascendente. Inclusive eu trouxe aqui, mas é o que eu acho. Não tem o mapa da Rogéria Travesti, mas pelo dia, mês e ano que ela me colocou, que ela deu no programa, se não me engano, do Jô Soares que eu peguei, não tem o horário dela, tem o Sol conjunção Urano também, tá? Inclusive em Gêmeos. E tenho também algumas alunas, em particular uma aluna que também desenvolve alguns trabalhos sociais, tá? Aqui no nosso município. Ela desenvolve alguns trabalhos com criança, tá? E ela também tem o Sol conjunção Urano na casa 5. Ou seja, são pessoas batalhadoras que estão sempre lutando por alguma coisa maior, sempre lutando por alguém, né? Geralmente lutando por grupos também. E são pessoas que investiram sempre no plano social de uma forma positiva. Uns de uma forma positiva, outros investiram no plano social de uma forma negativa. Não é? Então esse aspecto de você investir no aspecto negativo, aspecto positivo, é bem o que diz a nossa conjunção Sol-Urano ou conjunção com qualquer planeta. Né? Ela é variável. Depende muito do planeta que está associado a essa conjunção, depende muito também da índole dessa pessoa, de querer trabalhar no aspecto positivo dele ou de trabalhar no aspecto negativo. Não é? Geralmente são pessoas que têm um bicho carpinteiro muito grande dentro, né? Pessoas que têm uma eletricidade, tem pessoas que têm tique, são nervosas também, né? Tá sempre querendo executar, não conseguem de forma nenhuma ficarem paradas, né? As pessoas que têm esse Urano forte, Urano de ascendente, ou mesmo Sol em conjunção com Urano. E geralmente, como eu coloquei para vocês, são personalidades que mudaram, inovaram a sociedade e o mundo, né? E essas pessoas apresentam, inclusive, pessoas que têm Sol, Urano, Urano forte, personalidades extremamente interessantes e marcantes. Você pode ver como elas deixam marcas na tua vida, tá? Ou deixam marcas no mundo de alguma forma. Tá? E de certa forma também iluminaram a vida das pessoas, né? Urano forte. Esse Urano, ele é um planeta considerado coletivo e transpessoal, tá? E geralmente Urano em astrologia mundial, tá? Ele revela o comportamento de uma geração, né? Urano. Netuno, os sonhos e as aspirações de uma geração. E Plutão, as reformas e as necessidades de desapego e de transformações de uma geração. Tá? Esses planetas atuam de modo coletivo, de uma forma coletiva. E geralmente, pessoas de Sol Urano, ou até mesmo a gente pode implicar em termos Urano, eles desenvolvem um tipo de vida e estão impelidas, como inconscientemente, a desenvolver um modo de vida diferente das pessoas, tá? E realmente, como eu havia falado para vocês, um modo de vida em comum. Tá? É como a psicologia transpessoal, a psicologia profunda, fala a respeito disso. Né? O planeta é coletivo, né? Urano, Netuno e Plutão. Quando ele passa em aspecto estreito com algum planeta pessoal, essas ideias do coletivo, essas pessoas que têm esse aspecto de Urano com o pessoal, tipo com Mercúrio, tá? É como se houvesse uma filtragem desse coletivo através dessa pessoa, que fosse de forma das suas próprias ideias, que é dada por Mercúrio. Certo? Os planetas coletivos, quando eles estão ligados aos planetas pessoais, eles fazem essa filtragem, tá? E você basicamente é movido até naquela área ao coletivo, às necessidades do coletivo. Correto? Tudo bem, professor Valdir? Geralmente, Urano forte no mapa tem personalidade revolucionária, inquieta e são os tipos nervosos. Tá? É do tipo nervoso. E se projetam na vida com comportamento irreverente e desafiam geralmente as convenções. É a forma de Aquário de Urano lidar. E é comum também essas pessoas serem inadequadas no seu modo, no seu comportamento de ser. Tá? São inadequadas muitas vezes. Urano forte no mapa dá um tipo de pessoa que entrona nas coisas, tá? Não respeita o outro. Certo? E geralmente ele traz crise de personalidade também, esses aspectos de Urano forte no mapa. Pode ser chato também. Muitas vezes o pessoal fala que virgem é chato. Eu sei disso, que eu tenho ascendente em virgem. Eu
sei o quanto é chato, muitas vezes um signo de terra forte no mapa, mas às vezes Urano no ar também é chato. E geralmente tem uma personalidade muito difícil e imprevisível. Até mesmo que eu falei para vocês, criando polêmica numa coisa que não necessita de polêmica, né? Eles gostam somente de contrariar as coisas. Mas são realmente os que mais estão abertos à mudança. Tá? Existem uns que são rechaçados pela sociedade, né? Eles são rechaçados justamente pela sua forma de vida em comum, sua forma de viver. Eu tenho até uma coisa que eu coloquei a respeito, que é sobre o que Einstein diz a respeito desse aspecto. Tá? Ele diz que os grandes espíritos sempre encontrarão uma violenta oposição das mentes medíocres. Tá? Eu acho que isso realmente está associado a um aspecto de um Urano no mapa acentuado. Tá? Você pode tanto ter o lado positivo dele como o lado negativo dele. Eu acho que essa frase realmente é muito importante. E tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui em aberto, deixaria de fechar também alguma disposição, da Liz Green, que ela diz: quando Urano, Netuno e Plutão penetram no campo da vida pessoal, muitas vezes trazem consigo tragédia e destruição. Não se trata de destino, mas sim da cegueira persistente do indivíduo no que se refere aos seus próprios ritmos interiores e ao seu desenvolvimento interior. E ela continua: algumas pessoas expressam mais do que outras o espírito da sua época, e algumas têm percepção consciente da sua participação, ao passo que outras, as cegas, ajudam a moldar a sociedade do futuro sem compreender a natureza do seu próprio sofrimento e os aspectos coletivos desse sofrimento. Eu acho que isso é uma colocação interessante, porque realmente Urano me chamou a atenção. Eu também tenho algum Urano basicamente incentivado no mapa, né? E talvez seja uma sincronicidade ou não, mas Urano de repente me trouxe a forma de ver e compreender esses determinados aspectos. Eu queria realmente deixar em aberto é que Urano-Vênus não representa realmente nenhum aspecto de mulher que vai ser solteira a vida inteira. Ok? Homens eu não sei. Urano-Vênus. Mas são mulheres que têm um comprometimento de vida diferente das demais. Tá? Cada aspecto tem um aspecto. Se você tem Vênus-Urano no mapa, você nunca vai ter Vênus-Netuno, que nunca vai ser Vênus-Plutão, que nunca vai ser Vênus-Marte. Você é Vênus-Urano. Tá? E você de repente trabalha com aquele sentido daquela forma. Você tem aquele tipo de visão. Tá? Existe uma forma de desprogramação, até como o Pinotti estava falando a respeito. Né? Mas isso também é uma forma de compreensão do aspecto. Tá? Que eu acho que é uma das formas mais importantes. É você não viver contrariando o seu aspecto, contrariando nem sufocando os seus desejos pessoais. Okay? Mas sim entendendo ele e colocando ele em prática. Eu acho que isso que realmente é o fundamental da astrologia, é o fundamental do autoconhecimento. É quando você realmente conhece, entende e trabalha em cima dele. Não é? Trabalha de uma forma... Você vai ser satisfeito, vai ficar satisfeito e vai viver feliz com ele. Tá? Não achando que por você ser solteira, por você ser casada, tem muita gente mal casada, né, que insiste em estar mal casado. O que você vai fazer? Você separa? Se não houver uma revelação interna dela, que aquele relacionamento já não presta mais, não por causa do outro, mas porque ela também faz parte disso, tá? E não está dando certo, você nunca culpa uma pessoa só. Inclusive, quando vocês atendem mapas ou atendem clientes, geralmente é 50-50, nunca é 100%. Né? Então tem alguma coisa que você também está comprometido com aquele relacionamento. Não é isso? Então não é só culpa do outro 100%, é 50-50 realmente. Bem, se vocês tiverem uma pergunta a fazer, eu acho que esses aspectos do mapa de pessoas, de personalidade, e esse aspecto do mapa de solteiros. Essa é a ideia. Você falou no caso da Elizabeth Taylor, vários casamentos, mas também viu desse casamento pouco dos maridos. Pode ser. Mas o interessante da Elizabeth Taylor é a forma como ela levou os relacionamentos. São 7 relacionamentos. Ela está satisfeita com aquele tipo também de relacionamento que ela vem exercendo, repetindo. Porque muitas vezes o que você faz? Muitas vezes você repete o modelo e não se toca. Né? Você está sempre repetindo modelinho. Pode, geralmente são relacionamentos com rupturas. Né? Ela é uma pessoa Relações associadas à atitude. carente, afetivamente, né? E tem Também alcoólatra. E tem um narcisismo muito acentuado. Né? É um dos aspectos de Urano. Você justamente pega o eixo Leão-Aquário, que é o narcisismo, né? A necessidade de aparecer, de ser individualista. É como eu estava falando, Urano ou Aquário, eu acho que são tipo de pessoas que levantam, mas não seguem. Né? Participam do grupo e fora. Dão as ideias, mas geralmente não se envolvem. Tá? Não querem compromisso, né? Justamente não querem compromisso com a responsabilidade.
Mas o pessoal que nasceu na geração de 60 tem Urano em conjunção Plutão, né? E muitas vezes já veio da idade do mercado. Você falou agora, não, se você vê- Olha, deixa eu só colocar uma coisa. Os planetas transpessoais, eles só têm uma atuação pessoal quando eles fazem parte de conjunção com algum planeta pessoal. Tá? Principalmente conjunção Urano, conjunção Plutão, ou desculpa, conjunção ou aspecto. Urano, conjunção Plutão em Virgem, ele vai ter uma atuação só na casa onde ele estiver. Tá? O signo é um signo de uma geração. Eles só vão ter uma atuação maior, inclusive quando eles estiverem em aspecto com o pessoal ou em contato com o ascendente. Não, eu entendi isso, mas, por exemplo, a Vênus de uma pessoa fazer aspecto com essa conjunção, que é muito bem desse pessoal de 60, tem, né? E você estava falando, tem a Vênus Urano, vai ser Vênus Plutão, vai ser Vênus Netuno. Nessa geração de 60 tem uma grande parte que tem essa Vênus com Urano e com Plutão, como é que você vê? Fica da mesma forma. Você fica com Vênus Urano, uma acentuação muito grande de Plutão no mapa também, né? Você tem Vênus Urano e ainda participa com Plutão. Os aspectos da interpretação, quando esses aspectos estão ligados a um pessoal, você deve mesclar a interpretação deles. Você vai ter um fluxo de Urano e de Plutão. Mas vínculo e obsessão, né? Sim. Vínculo, não quero vínculo, mas o Plutão obsessivo. Tem crises afetivas numéricas. Vênus Urano com Plutão. Relações muito conturbadas. Mas também eu acho que você pode escolher, ou de épocas, ou de parceiro, vivenciar um deles. Ou Assim, essa conjunção Urano-Plutão, você pode... Mohan falava sobre isso, fala sobre isso numa das regras dele. Inclusive, você vivencia um planeta uma época e vivencia outro planeta numa outra Eu época. acredito, porque eu tenho essa conjunção Urano-Plutão, exatamente em oposição a Vênus. E assim, parece assim, até um negócio consciente, mas não Caso é. prático aqui, sabe o que eu estava falando a respeito da Vênus Urano É, Plutão? mas não é. Eu Gostaria tive da sua exposição relacionamentos, também. eu tive relacionamentos a vida inteira, Urano Vênus. Depois que eu me casei, eu passei a Plutão Vênus. Mas sem que nem esse negócio de estar sozinho, eu tenho necessidade de ser sozinho, nem que seja para comprar pão, eu tenho necessidade. Mas o meu relacionamento mesmo virou Plutão Vênus. Então eu vivenciei, não sei se foi época ou se foi pelo parceiro, mas não foi. Alguém tem um caso prático? Mais um caso prático desse? Ai, gente, eu Por favor, tenho três Maria. aspectos aí. Foi? Então, tem duas relações, a outra pessoa dele do representar impressionante e tal, e eu fico enfatizando sempre os valores de Vênus em relação ao espaço, maternidade. Você sabe que é uma coisa interessante? Na interpretação astrológica, dizem que a quadratura é você com você mesmo, não é? E a oposição é você com o mundo externo, que você vai vivenciar isso. Mas geralmente a oposição, a gente sempre culpa o outro de estar fazendo isso, como se nós não tivéssemos participação nesse aspecto, não é? Nós podemos atrair relacionamentos dessa forma. A atração é muito mais rápida, mas nós também fazemos parte e queremos aquele tipo de relação. É lógico. Interessante. Acho que isso é interessante, né? Todas as características astrológicas com a personalidade Madonna é de Leão, né? Era não, desculpa, ela é de Leão. Sim, alguém tem os dados da Madonna? Se não me engano, é de agosto, dia 5, não é? Eu acho que é. Eu não tenho Mas ela aqui não- esse ano, mas deve ser difícil de constatar. Não, não deve. Bom dado, Ela deve ter uma citou. Deve. Madonna também é uma representação, inclusive, dos nossos tempos. Nós estamos vivenciando uma era de aquário, né? Que isso também vem a perpetuar e a crescer o Urano no mapa, não é isso? Bom, gente, como eu falei para vocês, 7 horas. A minha exposição a respeito disso é um ensaio que eu estou fazendo a respeito ainda do planeta Urano. Se vocês tiverem alguns mapas e algumas considerações a respeito desse fator, é isso que eu gostaria. O que eu achei interessante, é justamente, importante repetir, esse próprio mito do Urano com Vênus. Vênus é a última filha vingada, não é? Afrodite, desculpa, porque Vênus em Roma tem uma outra interpretação. Né? Gostaria de deixar bem claro aqui. Afrodite na Grécia que representava o amor sem consequências.
não é? Afrodite na Grécia era um amor sem consequência. Importa com quem, como, onde e por quê. Ame. Tá? Porque se você não amar, você vai pagar um preço muito alto por isso. A ideia da Afrodite, a mensagem dela era essa. Né? E a ideia do Urano, justamente, é toda vez que Urano faz aspecto com Afrodite, né, ela lembra para Urano a castração feita por Saturno. Do quê? Onde existia um acasalamento de Géia e de Urano, Géia e Urano. Então toda vez que ele aspecta com Afrodite, né, ela vai lembrar da castração exercida por Saturno. Então o que acontece? Não quero mais um. Foi. Nós temos ainda uma consideração. Saturno se exalta no signo de Libra. Não é? É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado.